Quando nós falamos em modernizar, quando nós falamos em transporte, quando nós falamos em mobilidade, a impressão que nós temos é que só se preocupa em salvar empresas de ônibus. E eu não estou aqui falando de maneira pejorativa. A impressão que dá é que existe, parece que um fetiche de manter algumas empresas que estão comprovadamente deficitárias funcionando, tanto aquela mantida pelo poder público quanto aquelas licitadas e que não prestam um bom serviço para a cidade. Eu levantei essa possibilidade na reunião e acho que ela é importante ser trazida aqui para a sociedade, é que a gente tem que saber separar entre o que é ônibus e o que é mobilidade. E mobilidade é fazer com que as pessoas tenham condições de se deslocar naqueles deslocamentos necessários para elas conseguir buscar os serviços que acham importante, buscar o lazer que julga melhor para a sua vida. Isso é mobilidade. E a mobilidade é importante de ser alcançada com um custo razoável para que as pessoas possam se locomover sem sem ser penalizadas durante esse deslocamento. E outra coisa, além da mobilidade, é a manutenção de um sistema de frota de ônibus que a gente sabe que está falido. E o nosso sistema de transporte público, por oligopólios de ônibus, baseado no transporte rodoviário por ônibus, faliu. Isso, tanto eu quanto a oposição podemos concordar que o sistema de transporte público de Porto Alegre, baseado nesses ônibus velhos, grandes e ineficientes, faliu. E o que nós temos que nos preocupar é em pensar em um modelo de mobilidade onde as pessoas possam se deslocar com um preço razoável, de modo que nós não caiamos na armadilha de tentar manter empresas que já se demonstraram ineficientes. Daí nós partimos para a Carris. A Carris é uma das empresas de ônibus. Eu, particularmente, sou a favor da privatização da Carris. Mas quando se fala em diluir a Carris entre as empresas já existentes, eu tenho um pouco de receio, porque nós falamos que somos um governo liberal, um governo que preza a livre concorrência. Se nós temos 5 empresas, 4 privadas e uma pública, e dessas 5 empresas que estão na competição, uma é diluída entre as outras 4, na minha opinião, isso é concentração de mercado, não é ampliação da competição. Então, se nós formos falar em diluir uma empresa dentro de outras 4 empresas, que são as licitadas do transporte público, que temos grande dificuldade aqui no município, nós temos que pensar em oferecer para as pessoas outras alternativas de mobilidade que permita que elas fujam desse oligopólio. E uma alternativa que eu levantei para o prefeito e já é realidade em boa parte, muitas cidades no nosso país, e inclusive foi implementada em Santa Maria, cidade do César Schirmer, que na ocasião era prefeito, é a implantação, na possibilidade de implantação, de um sistema de mototáxis na cidade de Porto Alegre. Por quê? Nós percebemos que a ampliação da quantidade de serviços disponível para a população aumentou a competição, que reduziu custos e aumentou o conforto da população. Se nós colocarmos mais alternativas para que a população possa escolher aonde alocar os seus recursos e poder escolher qual é que é a melhor maneira para ela se locomover, o custo médio da mobilidade pode diminuir na capital. E nós vamos estar fugindo dessa concentração no oligopólio das 4 empresas privadas, que hoje são a alternativa com a privatização ou a diluição da Carris com as outras empresas. Então, esse é um aspecto. Nós temos que pensar na mobilidade como um todo. E eu não falo somente em mototáxi. Parece uma coisa muito simples, né? Muito pequena a gente falar em mototáxi, embora seja realidade em muitas cidades do país, inclusive em Santa Maria, onde era a cidade do então prefeito César Schirmer, que hoje é o secretário, o prefeito do centro da cidade de Porto Alegre e o secretário forte do governo Melo. Outras alternativas justamente permitir a inovação, como aconteceu com os aplicativos, mas que pode ser estendido para outras modalidades de transporte na nossa cidade, como, por exemplo, microbacias de vans para ajudar no transporte público. Hoje nós temos uma frota de vans do transporte escolar subutilizadas, porque nós temos uma crise, inclusive na área da educação, Sim. onde essas pessoas não podem trabalhar, elas estão deixando de ter renda, muitas delas tiveram que recorrer ao auxílio emergencial e essa frota está parada e podia estar ajudando no transporte público
de maneira a se integrar num transporte de maior monta, como, por exemplo, a frota de ônibus que hoje se encontra em funcionamento na nossa cidade. Certo. Nós poderíamos transformar esses ônibus que já existem em grandes eixos de mobilidade nas principais rodovias da cidade, como Ipiranga, Bento Gonçalves, Sertório, Assis Brasil, Farrapos e tantas outras, Manuel Elias e Carlos Gomes, como, por exemplo, o que acontece hoje com as rotas em T, da Carris, fazer com que esses ônibus grandes ficassem nos grandes eixos e outros modais de transporte fizessem a alimentação desses grandes sistemas. Porque hoje o que acontece é que nós temos um ônibus grande, que obviamente consome muito, fazendo rotas que poderia ser feito por veículos menores. Obviamente isso não é eficiente. E quando foi feito lá há 5 anos atrás, 8 anos atrás, a licitação do transporte público, não se previu que nós teríamos uma evolução tecnológica que permitiria ser mais barato tu te deslocar com um motorista particular do que pegando um ônibus num trajeto curto. Hoje, praticamente é inviável nós nos deslocarmos com ônibus em 2 ou 3 paradas. É muito mais barato e racional que nós usemos, por exemplo, os aplicativos. Então, nós pensando na questão da mobilidade, passa também por nós permitirmos que as pessoas possam escolher a melhor forma de alocar os seus recursos para se deslocar, que pode ser inclusive com bicicleta, através de ciclovia, monociclo, como é um transporte que eu gosto, e também vans, aplicativos, grilo, enfim, aí vai. A questão é que, na questão da racionalização do transporte, nós passamos pela questão da Carris. Certo. A questão da Carris tem que ser privatizada? Sim, mas não pode se privatizar e concentrar mercado. Tem que abrir mercado. E abrir mercado é permitir que as pessoas possam escolher como se deslocar através de outras plataformas e outras formas de transporte alternativo que podem vir numa cidade inovadora como pretende ser a cidade de Porto Alegre. Cruzando as conversas. O vereador Robaina, ele é do PSOL, um partido muito combativo que se preocupa com as principais mazelas da sociedade, mas um problema que acontece muito recorrente é que às vezes os números não fecham. Ele trouxe o argumento sobre a tributação das empresas, que poderiam ajudar no custeio das empresas de ônibus, que hoje nós entendemos que tem um problema de gestão, e são fadadas, né? É um sistema fadado ao fracasso a longo prazo, tanto que ao longo dos últimos 10 anos o sistema acabou absorvendo uma grande monta de recursos públicos, o que prova que o sistema em si não tem capacidade de se sustentar a longo prazo. A solução que está sendo trazida aqui pelo vereador, e o vereador que eu respeito, mas a solução que está sendo trazida aqui pelo vereador é não tratar o problema da obesidade, mas afrouxar o cinto. A gente quer trazer mais recursos, onerando os empresários e os trabalhadores que são CLT. Uma pequena observação que eu gostaria de fazer nesse sentido é que com a reforma trabalhista e com outras modernizações, inclusive que o PSOL tem trazido nos seus editais de convocação, contratando trabalhadores a partir da PJ, né, o pejotização, e saindo do CLT, esse tipo de tributação acaba se tornando inviável. E a longo prazo, vamos voltar a ter o que temos hoje, que é o pobre financiando o pobre, porque somente os trabalhadores com baixa qualificação e baixo salário que vão permanecer num sistema de contratação CLT, que é o objeto da lei do vereador. Então, esse sistema de financiamento por ele proposto, infelizmente, a longo prazo, vai acabar voltando a ser o que é hoje, que é o pobre financiando o pobre, que é o que foi colocado pelo prefeito na última ocasião. Mas eu não estou aqui defendendo o prefeito. Eu concordo que o problema é real, o problema existe e todos nós estamos olhando o mesmo problema. A diferença é que nós olhamos o mesmo problema com abordagens diferentes. Uma das preocupações que eu tive a oportunidade de perceber no prefeito, e eu acho que também é a preocupação dos senhores, é a questão da caixa preta, que são os números da bilhetagem do sistema de transporte do município de Porto Alegre. Isso sem falar a insanidade que é um ônibus como, por exemplo, os que vêm de Viamão, ter que rodar cerca de 20 quilômetros na cidade de Porto Alegre sem poder pegar um passageiro enquanto a parada está lotada e aquele custo acaba não podendo ser diluído no transporte que está vindo lá do município de Viamão. Isso não faz o mínimo sentido, mas é o que está posto hoje. Mas com relação à questão da caixa preta
da bilhetagem que nós temos hoje na cidade de Porto Alegre, nós temos, assim como foi muito bem colocado pelo vereador Oliboni, os empresários cuidando da bilhetagem, dizendo qual é que foi o número de passageiros que utilizaram o sistema e colocando a culpa no custo do aumento da passagem nas isenções. E eu concordo quando a própria oposição coloca que as isenções são supervalorizadas na questão do preço da tarifa. E um problema que nós temos, e não quero dizer que não concordo que exista exagero, mas eu vou explicar aqui para vocês entenderem o meu ponto. O problema é que o controle sobre as isenções está na mão das empresas que usufruem dos benefícios do preço da passagem. Então, se ela tiver que argumentar, e isso ninguém aqui é bobo, né? Se ela tiver que argumentar que são as isenções que forçam o preço da passagem para cima, e isso aumenta o preço da passagem pagante, é óbvio que esse vai ser o argumento que ela vai ser usado, porque a base de cálculo e a referência de cálculo para isso é muito difícil de ser computado. Mas eu queria lembrar aos colegas debatedores que o sistema de isenção de tarifas hoje no Brasil inteiro, inclusive em Porto Alegre, não é aquele que isenta paga a isenção. Na prática hoje é assim, nós temos 10 passageiros dentro do ônibus, metade do lado esquerdo, metade do lado direito. O Estado fala, o Estado não, eu, o vereador Oliboni, o vereador Robaina e todos os vereadores da Câmara de Vereadores de Porto Alegre dizemos, o pessoal que fica à direita do ônibus não vai pagar passagem. Mas nós dizemos que aqueles 5 que ficam à direita do ônibus não vão pagar a passagem, mas não somos nós que encontramos uma fonte de financiamento para pagar a passagem daqueles 5 da direita. Quem paga a passagem daqueles 5 da direita são os outros 5 passageiros do lado esquerdo. Então, nós temos um sistema onde um passageiro financia o outro passageiro. Isso não faz o mínimo sentido, na minha opinião, e esse é um argumento, inclusive, utilizado pelos empresários como forma de aumentar o preço da passagem. O custo das isenções recai sobre o preço da passagem. Então, qual é que é a proposta que está sendo discutida no governo, né? Que foi colocada, é inicial, mas é uma questão bastante importante a ser levantada. Se eu como Estado, ou nós como Estado, dizemos que os passageiros do lado de cá têm direito à isenção, então significa que a sociedade porto-alegrense entende que essas pessoas têm direito à isenção. Então, nada mais justo que a sociedade porto-alegrense custeie essa passagem para essa pessoa que, por força de lei, tem o direito à isenção. Nós não podemos onerar o outro passageiro a pagar a isenção que nós dizemos que o passageiro isento tem direito a ter. Isso é importante por 2 motivos. Primeiro, acaba o argumento da caixa preta da bilhetagem eletrônica. Se eu estou pagando, como Estado, a passagem da pessoa isenta, eu sei quantas pessoas pegaram o ônibus, porque eu consigo, inclusive, rastrear esse gasto. Hoje, infelizmente, esse rastreamento fica na mão das empresas. E, por outro lado, vai permitir que o Estado seja mais racional na concessão de isenções. Porque se está se gastando muitos milhões de reais para conceder isenção, será que essa isenção que nós estamos concedendo é justa? Então, eu acho que é importante que nós discutamos isso e mudemos a maneira como nós concedemos a isenção. Deixemos de fazer com que o passageiro do lado financie a isenção do passageiro do outro lado e nós, como Estado, que estamos dizendo que ele merece, paguemos aquilo que nós dizemos que ele merece. Cruzando as conversas. E o projeto, a proposta do vereador Robaina, ela é meritória no sentido de que, aparentemente, ele concorda que existe um problema, existe um déficit. Então, essa questão está superada. A questão do déficit e a ineficiência na prestação do serviço a partir do sistema de transporte público que nós temos modelado hoje existe e é admitido, inclusive, pela oposição e pelo vereador Robaina, que procura, com proatividade, uma solução para o problema. O problema é que nós não podemos criar um problema maior para solucionar um problema, né? Se nós formos taxar o emprego, que essa é a proposta do vereador Robaina, será que nós vamos aumentar a atratividade da cidade por empreendedorismo e por emprego e renda, ou será que nós vamos repelir o emprego e renda para outras cidades, inclusive hoje, num momento de pandemia, onde boa parte dos empregos se dão de maneira remota? Faz sentido nós taxarmos todos os empregados de carteira assinada que estão hoje, inclusive, em trabalho remoto, para custear a passagem daqueles funcionários que estão em trabalho presencial? Será que é lógico nós penalizarmos todas as empresas
porque existem algumas empresas que ainda demandam o trabalho presencial, ou será que o custo sobre o transporte do trabalhador que faz trabalho presencial tem que ser diluído no custo das pessoas que demandam por esse serviço? Eu entendo que nós devemos ter o custo rateado sobre aqueles que realmente demandam o serviço. E o que nós estamos fazendo hoje aqui com a proposta do vereador Robaina é taxar o emprego. E me parece um pouco contraditório, porque pelo que eu lembro, não era vereador na cidade de Porto Alegre, era vereador no município de Viamão, mas pelo que eu lembro, se não estou falhando a memória, o vereador Robaina votou contra o aumento de imposto da planta de IPTU na cidade de Porto Alegre. E eu teria feito o mesmo se estivesse aqui na época. Mas por que ele é a favor do não aumento de impostos na planta de IPTU, mas é a favor de taxar o emprego como forma de subsidiar empresas de ônibus que nós sabemos que são deficitárias? Para mim não parece fazer sentido. Então, nesse sentido, eu tenho que discordar com educação e com respeito do vereador Robaina. Eu lembro que teve, inclusive, uma discussão durante 6 anos atrás, né, que era quando veio a implantação dos aplicativos que entraram no sistema, e era muito colocado que uma empresa privada vai começar a trabalhar e como o objetivo dela é ter lucro, vai aumentar e vai primeiro quebrar os táxis e depois vai precarizar o transporte, aumentando os custos no futuro. Isso não, embora pudesse fazer sentido, como faz sentido alguns argumentos colocados pelo vereador Robaina, não se demonstrou na prática. O que se demonstrou na prática é a diminuição do custo do transporte particular, ajudou inclusive a melhorar índices de segurança pública e de acidentes na nossa cidade e no Brasil como um todo. Porque antigamente era muito caro tu fazer um transporte por motorista particular, que era o caso do táxi, então os motoristas preferiam andar com veículo particular próprio. Iam para a balada, muitas vezes acabavam ingerindo bebida alcoólica, se envolviam em acidentes. Por um lado, o Estado veio com leis mais rígidas para punir o motorista que infringia a lei seca, e por outro lado veio o mercado oferecendo uma solução que permitia a mobilidade com um custo menor. O mercado que até hoje continua fornecendo uma opção de mobilidade com um custo menor do que aquele que é licitado, que no caso é os táxis. Eu não sou inimigo dos táxis, mas é evidente que hoje os táxis são mais caros do que o transporte por aplicativo. E o que me parece incoerente também é que o PSOL, naquele momento, foi contra a implantação dos aplicativos porque eles viriam roubar o transporte formal, autorizado e legalizado, porque era tido o transporte por aplicativo como não legalizado. E hoje, como é algo que deu certo e acabou melhorando, inclusive, a vida das pessoas que moram na periferia, porque lá não tem ônibus e o transporte por aplicativo é uma das únicas opções que existe como alternativa para essas pessoas, hoje nós vemos os partidos de esquerda tentando trazer esses motoristas para uma lógica sindical, assim como se fazia com os motoristas de táxi. E quando eu vejo aqui se a discussão ela é ideológica ou não, eu fico um pouco confuso, porque na minha opinião, isso aqui eu estou respeitando o vereador, tanto o Robaina quanto os vereadores de oposição, na minha opinião, não é uma discussão ideológica. Todos nós sabemos os números e todos nós entendemos que existem problemas. A questão é que quantos eleitores existem hoje sendo ameaçados de perder seu emprego nas empresas de ônibus, se, por exemplo, for aprovado o fim da obrigatoriedade de cobrador nos ônibus da cidade de Porto Alegre. É isso que alguns vereadores estão levando em consideração. Eles sabem que não faz sentido manter um modelo onde um aplicativo pode substituir uma contagem que pode ser feita que hoje é feita de maneira manual e pode ser feita por um sistema informatizado. Eles sabem disso. Só que eles preferem demonstrar virtude para esse público porque entendem que esses eleitores vão ficar, obviamente, chateados com aqueles vereadores e com aquele governo que está oferecendo a solução em busca de uma tarifa mais baixa e tentam capitalizar em cima disso como se isso fosse a solução e, na verdade, hoje, infelizmente, por outras soluções tecnológicas, acabou se tornando um custo que, obviamente, todos nós ficamos tristes que essas pessoas possam vir a perder o seu emprego no futuro. É óbvio que a gente fica triste por isso, mas
A longo prazo, é óbvio que essas pessoas vão se realocar e a proposta do governo é justamente o contrário. Não é colocar essas pessoas, a Deus dará, como era no governo Marquesan. É, na verdade, treinar e capacitar elas para que elas possam ser utilizadas de uma maneira mais racional, de modo a que elas possam ser úteis para o sistema. E, inclusive, a proposta que está sendo colocada pelo governo, eu tive a felicidade de ter apresentado ela ontem, já existe em outros municípios e vai ser implementada no município de Porto Alegre. É possível que nós tenhamos, num curto prazo, a possibilidade de mototáxi na nossa cidade, porque o custo da mobilidade é diferente do custo do transporte por ônibus. As pessoas precisam se locomover com um custo baixo. E o mototáxi pode ser uma alternativa em alguns locais da cidade. Não quer dizer que em todos os locais deve existir. E pode ser uma alternativa, inclusive, para absorver esses trabalhadores que, infelizmente, nesse momento, podem acabar tendo que mudar de função em função da evolução tecnológica. Muito bom.